Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções nas nossas análises semanais, tá? No fim de semana, em geral, quando não dá, eu faço só na segunda de manhã. Eu faço a análise semanal dos ativos que a gente acompanha, mais alguns índicezinhos e disponibilizo já no fim de semana para vocês poderem ver e na segunda a gente só entrar mesmo na parte das perguntas. Quando não dá, eu faço na segunda e aí a gente faz a análise ao vivo. O patrocínio desse programa é dos meus livros, estão aqui, ó. Todos eles disponíveis no clubedeautores.com.br. Desculpa, hoje está um pouco mais barulhento, mas é que eu tô com a janela aberta. Tá um dia lindo, tá um dia fresco, tá um dia bonito. Eu quero ter aqui os sons da natureza, tem pássaros, tá? Mas de vez em quando tem um carro também. Tem aqui livros de opções, livros de como operar vendido. Eu estou falando sobre isso há um tempão. Quando estava subindo, eu estava falando para vocês. Aprenda a operar vendido quando está subindo. Agora, começou a cair, fica tudo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Pois é, ainda dá tempo de aprender. Manual de controle de risco, o que fazer na hora que der zebra. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe controlar o seu capital, você vai ficar sem ele. Tá? Então saiba disso. Se você não sabe o que vai controlar o seu capital, você vai ficar sem ele. Aqui no cantinho, tá meio cortado aqui, ó. Tem o Tenho sabedoria de mercado. Tá aqui. Tá bem? E os livros de opções. Bom, vamos começar pelo Ibovespa. No semanal. A semana não ficou nada bonita. Deixa eu tirar os meus desenhos da tela. Esses desenhos estão, nesse exato momento, atrapalhando um pouquinho. Tá? A semana não ficou nada bonita. Observe que nós vínhamos numa subida frequente, né, fortinha lá, desde o meio do ano. Veio. Quando deu aquele incentivo fiscal que o governo deu, a redução de vários impostos, tal, isso diminuiu a inflação. A inflação não diminuiu. É como se você pensasse o seguinte: a inflação tinha um palmo de altura e ela estava em cima de um banquinho com um palmo de altura. Você tira o banquinho, a inflação desceu, mas ela continuou com o mesmo um palmo de altura. Agora botaram o banquinho de volta. Ela volta para onde estava. Então a inflação não é aquele papo de teve deflação, deflação. Não, não teve. Teve renúncia fiscal, tá? E com isso a inflação pode até ter diminuído um pouquinho. Eu não vi exatamente os números, porque isso tem que fazer uma conta para ver exatamente o que foi parte da renúncia fiscal e o que foi da inflação, mas não houve uma diminuição concreta da inflação, ou pelo menos significativa. Apenas houve a redução da carga fiscal e isso colaborou para que a inflação nominal tivesse diminuído, mas e além disso teve a introdução daquele pacote emergencial, aí teve liberação de uma opção de dinheiro para as famílias e tal, e isso animou o mercado todo, fez esse movimento. Uma vez que aconteceu tal, depois ele começou a andar meio de lado, que parecia uma bandeirinha para querer subir, e aí veio a parte das eleições, e aí foi aquela confusão, todo mundo já conhece como é que tá desde então, um sobe e desce desgraçado, vai e vem danado. Observem que desde aqui, depois dessas 4 semanas, é sempre sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, uns candles vão se alternando, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tá o tempo inteiro assim. Isso indica uma profunda indecisão do mercado, indica que, obviamente, como quem está operando já viu, né? Quem está operando está vendo que está uma desgraça para operar, tá difícil. Né? Se você aceita o sinal, você entra pelo sinal, o sinal vai e falha. Tá? Isso no swing trade. No day trade as coisas estão menos ruins, estão, na verdade, até bastante mais fáceis. Muita volatilidade, mas mesmo assim mais fáceis. De qualquer das formas, tá mais complicado para quem está no swing trade. Esse zigue-zague indica uma forte indecisão, mas toda vez que o preço chega na média de 20, entra pressão forte compradora. Tá aqui, mais uma vez para vocês verem o exemplo. Tá? Então o preço veio, trabalhou acima da média de 20 depois de um tempo, né? Isso aqui, ó, parece pouco, porque o gráfico sendo semanal ele engana. Mas o preço trabalhou abaixo da média de 20 durante 70 dias úteis. Aí está trabalhando acima da média de 20 e se mantendo acima da média de 20. Toda vez que encosta na média, ele sobe. Fica difícil fazer algum tipo de, vamos dizer assim, predição ou de tentativa de ver o que vai acontecer, porque as notícias políticas estão se sobrepondo toda hora. Vem um idiota e fala um negócio, aí vem outro e contradiz aquilo, e aí vem o imbecil e fala no meio do pregão. Essas coisas, né? Que é aquele negócio, porra, cara. Político bom. Eu não vou falar a frase correta que seria que realmente expressa os meus desejos. Mas político bom é no mínimo político calado. Tá? No mínimo o cara tem que ficar calado. Faz o seguinte, fala menos e trabalha mais.
que as coisas vão funcionar melhor. Infelizmente, eles falam muito e trabalham muito pouco. Todos, isso é global. Tanto faz, você pode passar a régua de lado a lado, que é sempre assim. Falam muito, fazem pouco, trabalham pouco, enrolam pouco, e quando tentam fazer, fazem besteira. Mas a gente tem que lidar com os ovos que nos deram, né? E tá assim. A situação tá bastante complicada para operar. Continuo vendo isso aqui como um movimento ascendente. Observa que é um movimento ascendente. Mas essa última semana ficou muito ruim. Tá? Essa semana que fechou ontem, eu estou gravando isso no sábado, dia 12, fechou muito ruim mesmo. Tá? Isso aqui não é bonito. Observa que, embora tenha tido a pressão compradora da média, foi uma força vendedora muito intensa. Muito intensa. Agora vai depender do que vai acontecer. Sinceramente, não dá para falar, olha, isso aqui é para lá, para cá, tal. Tá muito complicado. Continuo vendo uma certa tendência para subir. Continuo vendo. Mas difícil. Difícil. Se você olha o diário, então, olha que coisa feia. Veio na média de 200 e fez um preço bom. Isso aqui deu trade, tá? Isso aqui deu trade, a gente falou sobre isso anteontem. Nós falamos sobre, chegou na média de 200. Média de 200 é preço. É preço, ó, preço. Pronto, aqui deu um trade na Bova 11. Nós falamos sobre isso, tá? Pessoal, eu sei que é difícil fazer compra quando isso aqui acontece, mas vocês têm que acreditar na análise técnica. Ou vocês acreditam nisso que vocês estudam o tempo inteiro, que a gente fala aqui o tempo todo, ou vocês não acreditam e aí não vale a pena ter o gráfico. Aí vale a pena você operar de acordo com outra coisa. Tá? Qualquer coisa. Aí você tem que se apegar a alguma coisa na qual você efetivamente acredite. Ou você acredita em análise gráfica, ou você não acredita em análise gráfica. Isso é muito importante. E é, acho, uma das coisas que faz falta para o pessoal, captar. Deixa eu tentar definir melhor. Falta isso para o pessoal efetivamente operar. Por que eu vejo que falta isso? Porque o pessoal fala assim, não, eu acredito em análise gráfica. Tá, aí quando o gráfico faz um negócio como esse e chega num ponto que é suporte, nítido suporte, suporte. Aí o cara fala assim, ih, mas eu não sei o que vai acontecer. Cara, ou tu acredita no babado ou tu não acredita no babado. O que adianta você ir numa cartomante? Ela vai lá, joga aquelas cartas, tal, pá, e fala pra você, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. Pronto. Aí você vai e não faz nada daquilo. Você vai lá fazer o quê? Jogar dinheiro fora? Perder seu tempo? Se divertir? Pode ser. Aí você fala, bom, eu fui lá pra me divertir. Tem gente que vai, acha divertido aquilo, tal, não tem problema. Só então não fala assim, eu acredito em cartomante. Não. Ou você, vamos, análise fundamentalista. O cara sai o balanço, vê o negócio todo lá, o cara olha e fala, isso é tudo mentira. Porra, então tu tá fazendo o que olhando os balanços? Se tu não acredita em balanço, tu não acredita em análise fundamentalista. Se você não acredita em análise fundamentalista, tá olhando os balanços pra quê? Entendeu? É muito importante você ter que ter, olha, eu me defino no meu trabalho por isso. Vamos dizer que você é engenheiro. Aí você vai fazer as contas. Aí você fala, pô, vem lá uma opção de coisa, você é estruturalista. Vem lá aquelas contas, vem aquele negócio todo. Aí você fala, pô, mas eu não acredito. Por exemplo, vem lá aqueles cálculos sobre o concreto, o cimento e tal. Aí vem para você poder fazer o cálculo estrutural, você tem que saber aquilo. Não, não acredito em nada disso. Acabou, acabou. Se você não acredita naquilo, fim. Mesma coisa um médico que não acredita em febre, não acredita em infecção. Ah, eu sou médico, mas não acredito em infecção. Desiste, vai fazer outra coisa. Entendeu? Não dá, não dá. A sua crença tem que ser compatível com aquilo que você realmente pratica. E aqui é nítido. Tá bem? Então já falei bastante, mas deu trade Bova 11 nessa situação. O diário fica um pouco menos ruim. Você vê que ele está aqui, ó, era uma congestão, fez outra congestão em cima, voltou para a base daquela congestão e quando chega na base da congestão, se você não acreditava na média de 200, você tinha que acreditar na congestão anterior. Entra a pressão compradora. Não sabemos se isso aqui vai ser suficiente. Observe que as médias estão aqui numa zona danada, porque é congestão e em congestão as médias não têm valor, como aqui, ó, elas ficam muito complexas. Porém, nós saímos da congestão anterior e viemos para debaixo, e com isso houve cruzamento de média ali em cima. Tem que ficar atento. O volume foi mesmo intenso. Tá? O que dá para fazer aqui? Sinceramente, não dá. A impressão segue sendo de que isso aqui possui um certo caráter de subida. Possui um certo caráter de subida, mas ficou muito difícil depois desse quento. O small caps, veja que o semanal do Ibovespa subiu 2,26.
O Small Caps fez essa gracinha aqui, tá? Durante o diário de ontem, né? Mas eu quero o semanal. Durante o semanal ele fez essa gracinha aqui. Foi na média de 200, não conseguiu passar e caiu. Novidade? Nenhuma novidade. Esperado. Nós tínhamos uma projeção aqui, inclusive, por conta da congestão do diário. Isso aqui era uma congestão do diário, nós fizemos a projeção indicava aqui. Ele chegou a faltou assim, pouquinhos pontos, 20 pontos, então foi muito pertinho. E aí nós falamos, atingido o alvo. Uma vez que chega a 90% do alvo, é alvo. E aí depois entrou essa pressão vendedora, foi a semana toda assim. E ontem a bolsa subiu forte, mas o Small Caps não. O Small Caps não subiu forte, tá? Isso aqui mostra, bota em xeque essa subida. Porque essas ações não são concentradas. Aqui, ontem, a Vale subiu 10%. A Vale tem um peso de mais de 10, mais de 12% do peso do Ibovespa, da composição do Ibovespa é só Vale. A Vale subiu 10,40, a Petro subiu 3,33. Então, são duas ações que juntas fazem mais ou menos 25% do Ibovespa, só essas duas ações. Tá? Então, essa subida aqui tem muito peso da subida dessas duas ações. O small cap sendo mais fragmentado, sendo mais pulverizado, ele não refletiu esse mesmo subida. Então, isso aqui chama mais atenção do que aquilo. Não houve. Isso aqui é um spinning. Não é um spinning top, né? Mas é um doji e que indica total indecisão do mercado na região desse suporte. A congestão foi perdida. Agora parou na região do suporte. Está vendo essa perda? Se houver essa perda aqui, o small caps, próximo ponto é aqui embaixo, tá? É aqui embaixo. Não, tem um suportezinho intermediário aqui no meio, mas bem mequetrefe. Aí eu trabalharia mais com isso aqui como alvo. Então, muita atenção nisso. No semanal, foi isso, né? Bateu na média de 200, que a gente sabe que é sempre uma resistência, e aí veio forçar. Tá na média de 20, mas a força compradora que sempre aparece na média de 20, e apareceu, tá aqui embaixo, não foi suficiente para dirimir não, para negativar esse candle aqui. Ele veio com força, segurou lá embaixo, olha o tamanho do volume. Não ficou bonito esse gráfico. Enquanto que o do Ibovespa segue dando uma impressão de subida, o do Small Caps já não. Com esse candle aqui, ele dá a impressão de que vai buscar níveis inferiores. Okay? O dólar, que vem fazendo suas gracinhas, isso foi o diário, tá? Ontem tinha subido e tal, e fez isso aqui, é um inside bar. Portanto, no diário do dólar, no inside bar, volume baixo, ele ficou basicamente sem fazer nada. Tá? Andou para um lado, andou para o outro o dia inteiro e não fez grandes coisas. Mas no semanal foi importante, porque nós vínhamos dominando o cenário por conta dessa barra. Ela não foi esquecida ainda. Aí vinha tal jogando para baixo, mas ficou durante várias semanas emperrada aqui no meio. Aí veio esta barra. Essa barra concorda com aquela e dá o tom do negócio para baixo. Bom, estava ótimo, estava muito bem. O que fez essa semana? Um inside bar. Um inside bar no semanal, que é para zoar o negócio, tá? Voltou para essa congestão no diário. Você volta no diário, voltou para essa congestão. No semanal, ferrou tudo, porque eu tenho um candle forte, tenho outro candle forte, eles dominam o cenário. Observa que quando faz um candle mesmo muito forte, ele é de baixa. Todos eles, quando são muito violentos, são de baixa. Então isso indica uma certa propensão para o ativo cair. Até aí, vá lá. Mas esse candle foi forte, não o suficiente para superar o anterior, tanto que continua sendo um inside bar, e dá uma diferença no perfil. Observa que os candles positivos eram sempre pequenininhos. Esse não, esse é um candle mais importante com volume grande. Então botou água na fervura de quem estava trabalhando no semanal para baixo e muita gente vinha trabalhando, né, com esse semanal para baixo, pensando por conta do tamanho dos candles, do perfil dos candles, tudo isso. E agora o troço meio que deu uma azedada. Sendo um inside bar, ele não define nada.
Rompimento para cima, você fica animado, Campos? Não, não fico, porque tem a média de 200 acima e esse ponto aqui, ó, que foi significativo. Ó, ele foi significativo, é o mesmo nível. Então, rompimento para cima dá uma passagenzinha, claro, mas quando você olha o semanal não é muita coisa. Rompimento para baixo. Bom, se romper para baixo, aí sim. Aí volta a confirmar o movimento previsto por esses candles, toda a sequência de força vendedora sendo maior do que a força compradora, e aí, finalmente, nós talvez tenhamos um movimento do dólar que traga ele para essa região, como era antevisto, mas está difícil. Tá? Primeiro tem esse suportão aqui, que é um suporte muito forte, e depois lá para baixo. Tá bem? Mas no semanal seriam para aqueles alvos lá embaixo. Mas esse aqui antes é um suporte intermediário muito forte mesmo. Tá? Mas tá bem indeciso. Bem indeciso mesmo. Petro, bonitinha. Ela vinha, isso aqui é o diário. Ela vinha fazendo seu movimento, a gente falou sobre isso, que aqui na média de 200, nessa região aqui, eu tenho um vídeo, botei um vídeo aí mostrando o tipo de coisa que eu fiz e que daria para vocês fazerem, etc, etc. Nessa região. Bom, pois bem, foi na média de 200, deu trade, claro, sempre haverá trade na média de 20, sempre haverá trade na média de 200. Sempre. E ela ontem deu um dia bonitinho de subida de 3,3%. Ainda está longe do que eu preciso, no meu caso específico. Mas eu tenho certeza que quem pegou essa compra aqui da média de 200, se não saiu, devia estar botando pelo menos os stops curtinhos. Porque isso é um trade contra a tendência é essa, tá? De curto prazo, claro. As médias estão se alinhando, tá? Falta de 200, mas as médias curtas já estão todas se alinhando. E a situação não é assim muito boa para quem está comprado em Petro e entre eles estou eu. Mas o candle foi bonitinho, nada para escrever para casa, não dá para escrever para mamãe pensando nesse candle, mas um movimento aqui, pelo menos até a média de 20, é provável que traga. Desculpa, 20 não, 9, é provável que traga. Está longe da média de 20. Então, isso aqui é um cenário que é descrito pelo Oliver Velez como Lock 4, ou seja, o preço está muito longe para baixo da média de 20. É local para fazer venda? Não, não é local para fazer venda. Está longe, muito longe da média de 20. O preço ou ele volta até a média de 20 ou espera a média de 20 chegar até ele. São as duas formas de correção. Depois de um movimento como esse, espera-se correção. Mas então tá longe. Então, é local para fazer venda? Não. Necessariamente é local para fazer compra? Não também. Tá? Aqui deu compra por quê? Por causa da média de 200. Então, fica atento nisso. Mas vamos para o semanal. No semanal, o cenário ficou mais feio. Lembre-se, vinha fazendo isso, fez um topo histórico do ativo. Tá? Topo histórico. Fez esse candle negativo aqui e não podia perder essa região. Perdeu. Abriu um gap. Esse gap aqui é muito ruim. Observa que havia um gap, formou outro. Isso aqui formou uma espécie de ilha aqui em cima. Não podia perder esse meio. Perdeu. Tá? Então, esse movimento aqui não podia ser perdido. Perdeu. Com gap. Então, perdeu. A região do gap ficou aqui. Tanto esse quanto esse ficou meio aberto. Não fechou. Não tem preço no meio. Tem passagem de preço, mas não tem fechamento. Para mim, gaps fecham quando há fechamento neles. Tá? Tem que ter um corpo de um candle aqui no meio, que só tem sombra. Tá? E ainda teve mais um gapzinho aqui para baixo. No good, no good, no good. Tá? Então tá ruim. Mas de qualquer forma, voltou nessa região essa regiãozinha aqui, ó. Tá? Que era um topo anterior. Nós falamos como isso seria um suporte, foi. Tá? E a torcida, para quem está comprado, é esperar ficar aqui. E tentar agora alguma reação para a retomada do movimento anterior, que é todo ele de subida no semanal. Mas isso aqui já deixou de ser uma correção. Tá? Correção era isso. Correção é isso. Isso aqui já deixou de ser uma correção. Não é mais uma correção. Isso é um movimento baixista, claro, que deixa o pessoal comprado muito de cabelo em pé. Se você não tinha hedge, não tem hedge, hora de pensar no assunto. Se não sabe como você pode fazer milhões de formas de hedge, eu botei vídeos essa semana, 2 ou 3. Tem Bradesco, tem Petro, tem uma porção de coisa falando sobre isso. Tá? Se você faz parte da LS, da comunidade da LS, tem lá 2 vídeos que eu fiz com o Kaplan há uns 2 anos atrás.
mais ou menos uns 2 anos atrás, falando como se faz hedge. Então, se você está dentro do LS, você tem acesso a esses vídeos, tá lá no LS Play. Se você não está, tem aqui no canal uma opção de coisa falando sobre hedge. Mas é hora de pensar seriamente nisso. Ah, eu tenho uma carteira de ações. Hora de pensar seriamente em. Se você não tem hedge ainda, é hora de você pensar nisso. Tá bem? Então, Petro não está bacana. Deixou de ser uma correção para ser um potencial zigue-zague descendente no semanal. A Vale ontem fez esse movimento aqui, foi um espetáculo, né? Foi lindo. Nós falamos sobre isso de manhã, que o movimento era mesmo para fazer uma coisa dessa. Eu até achei que fosse parar por aqui, tá? Achei que por aqui era a movimentação. Mas ela não, o mercado é, não estava bonito e ela estava bombando, tá? Teve hora, olha o volume que fez. Teve horas do dia que o mercado estava caindo e a Vale bombando para cima. Então, indica uma força relativa muito grande, nós já tínhamos falado sobre isso na véspera. Observa esse candle aqui, ó, contra aquele candle lá do diário. O candle totalmente, quase totalmente fechando embaixo, negativo, muito forte, e a Vale fez esse candle positivo, quase fechando a máxima, tá? É quase que um espelho esse candle daquele. Ou seja, força relativa muito grande, nós falamos sobre isso. Agora ela fez o rompimento, em princípio, isso aqui é um rompimento da média. Pensa que ela rompeu a média de 200, que tinha sido bloqueio antes. Rompeu a média de 200 com gap, com esse volume. Tudo faz a crer que a Vale vai buscar esse nível aqui em cima. Tá? Por quê? Porque isso aqui é típico movimento de ignição. Tá? Esse é um movimento de ignição. Esse que ainda foi. O gap é. Isso aqui tem cara de que vai buscar lá em cima, no 80 e varada. 85, por aí, 87, aqui em cima. Tá? Lembrando, a Vale tem ciclo. Que ciclo? Ah, o ciclo do minério. Vocês têm que. Desculpa, o ciclo do aço. Você tem que prestar atenção no ciclo do aço. Ah, porque a Vale e o minério. Esquece o minério, presta atenção no aço. Já falamos também sobre isso. No semanal, ela vinha nesse. Fica mais claro, tá vendo? Ela vinha descendo, fazendo zigue-zagues descendentes. Aqui congestionou, ficou andando de lado em congestão durante um belo tempo. Aí começou a fazer seu movimento ascendente, voltou para a região de congestão, negou e foi em frente. E aqui nós temos o típico movimento também de ignição saindo no semanal, volume alto, região de média, um belíssimo candle olhando pelo semanal, dá a perspectiva da Vale voltar, inclusive, para esses níveis aqui em cima. Nem só aquele 87 que nós vimos no diário. A perspectiva olhando pelo semanal, pensa que isso aqui é a formação de um pivô de alta. Caso se confirme o pivô de alta, né, tem tudo para confirmar, o pivô de alta dá esse tipo de projeção. Tá? Dá esse tipo de projeção. A projeção traz a Vale aqui para cima, entre esse número de 92 e uns trocados e 102 e 40 e tantos. Tá? A projeção pela movimentação só. Isso aqui é uma movimentação de Fibonacci tradicional. Se fizer o expandido, não, o projetado, aí então aí é lá no céu. Mas nem, eu não gosto muito do projetado, prefiro o tradicional. Mas é aqui em cima, tá? Fiquem atentos nesses números. Observa que a segunda projeção tem lá uma linha. Essa linha é por causa do gráfico ajustado e não ajustado, não sei das quantas. É, é um ponto de resistência muito importante. Veja com atenção isso aqui. Tá? Tenha em mente isso aqui. O projeto da Vale, pelo que ela bota aqui no semanal, é trazer para nem só esse nível, que no diário fica claro que deve buscar isso, mas buscar entre esses dois níveis aqui. Então, Vale, bonita. Os juros, meu irmão, fizeram isso, ó, graças aos pronunciamentos imbeciloides feitos por personagens que deveriam ficar calados. É, olha o que, que o juros fez. Isso foi anteontem, né? Isso era uma conta. Lembra que ele vinha. Todo mundo fala, o juro tá caindo, vai passar lá para 2%, o DI futuro, né? 2%, porque não sei o quê. Lendas da Paixão, aquele filme. Aí veio e tal. Quando perdeu isso aqui, até eu falei, realmente é capaz dele realmente agora começar a cair. Olha a média de 200. Segurou, 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 trouxe de volta para a congestão. Aí vem todo o cenário da eleição, né, com as suas incertezas naturais. E agora, com os pronunciamentos. Cara, é indescritível o que foi dito. É indescritível.
Bom, rompeu a congestão com gap, com volumaço, candle de ignição. Onde vai parar isso? Não tem onde parar. Não tem onde parar. A projeção da congestão já foi há muito tempo, né? Se você fizer a projeção estava aqui. Só num dia já passou, já dobrou isso. Já foi lá para cima. Então, né, não vou nem deixar esse desenho aqui porque não faz sentido. Tinha esse topo aqui, ó, passou, foi embora. Tá? Onde que tem novo topo pro bagulho? Aqui atrás. Aqui já era, já era, já era. Tem esse aqui em cima. Lá atrás. Vou até botar uma linha nele. Aqui em cima. Essa linha. Isso foi em 2019. Vamos ver. Quer dizer, os juros encontram resistência. Tudo aqui é uma faixa que ele pode passar. Não tem nada aqui nesse meio do caminho. Tá? A resistência está lá em cima. Isso aqui parece pouquinho, né? Já de 13 para 14. Né? Isso é coisa pra cacete nos juros. A princípio, é isso. A não ser que venham notícias políticas muito, muito, muito bacanas, tal. É, não vejo parada nesse troço, não. Bom, feito. Falamos sobre isso. Deixa eu falar sobre algumas outras ações. A BCB4. Por que eu estou falando nesse banco? Porque eu me posicionei nesse banco essa semana. Estou posicionado, estou comprado. Aqui, assim, foi dos bancos o que menos sofreu naquele. Quando saiu o balanço de Bradesco. Bradesco sofrendo pra caramba. Vou mostrar Bradesco já já. Então a BCB4 está aqui. Estou posicionado. No semanal, ele vinha nessa subida muito forte, muito forte. Tal. Essa semana sofreu um pouquinho. Isso aqui é uma correção natural do ativo. Esperava-se que ele retomasse a sua subida, mantendo-se acima da média de 9. Aí veio a notícia do Bradesco, trouxe problemas para o mercado. Todo o setor financeiro sofreu. A BCB não ia ser diferente, mas sofreu menos do que a média do mercado. Então, em princípio, isso aqui, se não houver mais sequelas no mercado financeiro, a gente espera que isso volte a subir, mas é apenas esperança. Olhando o mercado, olhando só o gráfico, a gente tem um candle forte de baixa que era uma correção. A tentativa de retomada do movimento não arrebentou acima. Então isso é um inside bar, tá? Isso aqui é um inside bar no semanal. Caso haja o rompimento aqui em cima, muita gente vai operar a continuação do movimento, porque o inside bar é para isso mesmo, ele só é uma indecisão do mercado. Se perder aqui embaixo, aí a coisa fica feia. Fica feia para quem está comprado, porque o próximo nível é a média de 20, mas aí o tamanho desse candle, que vai ser o dominante da história, deixa a coisa um pouco feia, certo? Mas, por enquanto, isso é um inside bar é indecisão. Vamos ver o Bradesco, BBDC4. BBDC4 nós temos isto. Por que temos isto? Por causa de um balanço. O balanço é um balanço que indicou provisionamento, ou seja, o banco acha que vai ter dificuldade para receber de uma certa quantidade de clientes, e aí o mercado achou que o banco vai falir por causa disso. Aí você olha o balanço melhor, e você olha e fala assim, pô, o banco deu US$ 1 bilhão de lucro, não é faturamento, é lucro em 3 meses. Ele aumentou o provisionamento? Aumentou. Foi assim uma barbaridade? Não, aumentou o provisionamento. Como todos os bancos provavelmente farão, se não fizer agora, vão fazer em diante, porque o cenário para frente é recessivo. Então, se você tem um cenário recessivo, eles fazem projeções e essas projeções precisam incluir o cenário pior, que é o de recessão, uma recessão talvez até intensa, com dificuldade para as pessoas pagarem. Olha, se eu tenho uma empresa, tá? Que o que mais interessa aos bancos são as empresas, não são as pessoas. Se eu tenho uma empresa, eu tenho que pagar fornecedor, luz, gás, né, eletricidade, funcionários, tudo isso. Sem essas coisas eu não produzo, a minha fábrica para. Ou eu pago o banco. Se eu não pagar o banco, a fábrica para? Não. Então, meu irmão, tu é o último cara que eu vou pagar. Eu vou pagar toda a galera que eu preciso para continuar produzindo e o último cara que eu vou pagar é o banco. Pensa nas famílias. Eu tenho que pagar a prestação do carro. Se eu não pagar, toma o carro de imediato, eu fico sem o carro. Eu tenho que pagar comida, tenho luz, tenho gás, tenho a escola das crianças, tem plano de saúde, tem essas coisas de despesas que todo mundo tem e tem o financiamento da casa. Se eu não pagar o financiamento da casa, vão tomar minha casa
Amanhã? Não. Leva um tempão, tem como de rediscutir isso e tal. Então a última coisa que eu vou pagar é o banco. O cara não deixa de comer, não deixa de fazer essas coisas, claro, óbvio. Então os bancos são um dos primeiros a serem penalizados em todo o processo recessivo. E eles, por obrigação, têm lei para isso, têm regras internacionais para isso, eles são obrigados a fazer esse provisionamento. De qualquer forma, foi isto aqui que aconteceu com o Bradesco. Ele vinha nessa congestão há uma vida, né? Se você observar melhor, você vai ver que teve tentativas antes, mas isso aqui era uma congestão de milênios. Pronto. Aconteceu essa tragédia aqui, passou varado, passou desse suporte, passou desse e veio aqui embaixo no outro. Esse outro suporte estava aqui no fim do mundo. Chegou aqui embaixo, deu uma seguradinha, olha o volume da venda, deu uma seguradinha, mas frente ao tamanho do candle não é nada, né? Essa seguradinha aqui é como se ele tivesse dado um espirro. Correu, 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 correu uma maratona. Lá no final ele deu um tropeção, andou 2 passos para trás. É isso aqui. Vamos ver o diário. O diário, o gap, isso aqui foi o dia do. Ele estava aqui trabalhando dentro do seu negócio. A gente conversou sobre isso. Ó. Qual o próximo passo? O próximo passo era buscar o fundo dessa congestão. Saiu o balanço veio como eu acabei de descrever. Este pequeno gap, o troço abriu com 7,5% ou 8% de queda de imediato. Foi um dia de tragédia, o banco chegou a cair 15% ao longo do dia, fechou em 17%. Para não ter problema, ele já fechou em 17%. Aqui. Anteontem também feio. Ontem chegou a fazer um candle bem bonitinho aqui, estava animado. E aí manteve esse spinning, eu vou chamar isso aqui sempre de spinning top, mesmo que ele não esteja no top. Mas isso aqui é um doji, é um candle de indecisão. Tá? Ruim da história, volume muito baixo. Tudo bem que qualquer coisa depois desse volume vai ser baixo. Esse volume está em média, está em linha, vamos dizer assim, com os volumes anteriores. Retirando esse candle, você observa que os volumes anteriores eles eram muito próximos. E esse aqui, em relação ao antigo, está até um pouquinho acima. Mas o volume frente a esses dois foi baixo. Isso aqui pode ser perfeitamente um candle ignorado, uma barra ignorada. E se for uma barra ignorada, você tem que projetar esse tamanho aqui para baixo como alvo. Tá? Se perder a mínima, claro. Eu tenho a expectativa, a esperança de que isso aqui seja só um desespero do mercado. Pare, as pessoas olhem o banco, continuem achando que o banco é bom. O PL do banco, se vocês forem olhar, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha no PL. Ele chegou a cair para 8, uma coisa assim. O menor PL que os bancos tiveram foi 5, muito tempo atrás. Já em 2016, assim, no fundo do poço ele teve 5 ou 6, uma coisa assim. E agora está chegando, o PL já está chegando lá. Então muita gente vai olhar o banco como agora, né? Eu já comecei a comprar antes, mas muita gente vai começar a olhar esse banco e falar assim, bom, frente ao que tá barato. Ou tá ficando barato. Então pode começar a entrar pressão compradora baseada nisso. Não só graficamente falando, porque já andou pra caramba e está em região de suporte aqui para baixo, como do ponto de vista fundamentalista, porque o banco caiu, sei lá, daqui até aqui embaixo, não sei quantos por cento dá no total. Ele já vinha caindo daqui, isso aqui ó, já é a galera sabendo das coisas, né? Mas o banco caiu, chegou a cair 20%. Isso é um crash. Tá? Isso é o equivalente a um crash. Se fosse na bolsa, você podia falar, ó, crash, tá feito. Foi um crash numa ação só. E é um dos motivos que a gente fala tantas e tantas e tantas vezes. Tantas e tantas e tantas vezes. Aprendam o controle de risco. Diversificação é fundamental. Se você não souber diversificar, você está morto. Porque você tendo aqui, vamos dizer, 50% da sua carteira nisso, você tá ruim. Tá? E muita gente bota assim, bota 30, 40% num ativo, 30, 40% no outro e mais um terceiro. Então o cara tem 3, 4 ativos só. Cuidado, isso aqui pode te quebrar mesmo. Te quebrar mesmo. Eu acho que o Bradesco até reage, tá? Porque isso aqui foi a terceira maior, agora está sendo a maior queda, acho que da história do banco. Mas nesse dia aqui foi a terceira maior queda da história do banco. Então eu acho que o Bradesco até tem potencial para reagir. Mas supondo que não reaja e continue caindo, imagina que você tem aí 40% do capital aplicado nisso. Não é uma ideia muito sagaz, né? Não, olha o tamanho do queda. Se você olha isso aqui só do semanal, eu não sei quem é o banco, não analisei nada,
não conheço fundamentos, só um gráfico, isso aqui é só um gráfico, tá? Aí você está vendo isso e vê este candle. O que você faz com um candle deste? Você espera romper a mínima, projeta no mínimo o candle para baixo e ele vai te trazer aqui, ó. Vamos projetar o candle para vocês verem. Eu não fiz essa projeção antes, mas vou fazer aqui com vocês. E eu te digo que ele vai buscar lá embaixo aquele número lá. Já passou. Então a projeção disso aqui supera aquilo. Isso aqui é o crash de 2020. Olha onde é que esse troço vai. Tem nesse topo aqui atrás, ó, lá embaixo. Ó, essa região aqui. Deixa eu botar o topinho lá. Ele chega, ele ultrapassa inclusive aquela região aqui. Eu vou deixar isso desenhado para ficar aí para depois, mais para frente, né? Daqui a algumas semanas a gente vê o que aconteceu. Mas caso isso aqui perca, se você está olhando só, única e exclusivamente de forma gráfica, você olha isso e fala, bom, se perder a mínima dessa semana, tchau e benção, e vamos embora buscar a região de R$ 11, 11 e pouco. Muito feio. Muito, muito feio. Alpa 4, já falei de Petro, já falei de ABCB, são os ativos que eu estou posicionado. Bova já saí, Vale nós já falamos, vamos para os índices. Vamos ver o Dow Jones. Enquanto nós estávamos passando por essa tragédia aí, graças às. Não vamos nem comentar sobre. Certas pessoas não merecem ser mencionadas. Enquanto nós estávamos passando por isso, o Dow Jones estava, ó, que já reagiu aqui embaixo. Para quem não lembra, aqui era a média de 200, ele veio, segurou por aqui, tinha passado, a gente achou, se perder vai, perdeu por uma unha negra, como dizem, e voltou a subir. Voltou a subir forte, 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 média de 200 do diário, fez um pivô de alta, gap depois do pivô de alta e agora, cara, para buscar aqui em cima. Observa que isso aqui foi anteontem. No mesmo dia que nós estávamos fazendo aquela tragédia, o Dow Jones estava revertendo. Ó. Isso é um Monster Gap. Tá? O fechamento foi aqui embaixo, na média. Abriu lá em cima, Monster Gap e ó, subindo. Ontem ainda teve pressão vendedora, mas totalmente negativado, ainda fechou. Embora tenha fechado negativo, ou no 0 a 0, né? Depende aqui, não dá para ver perfeitamente, mas um candle fortemente comprador. Próximo alvo está lá em cima. ESFUT, que é o SP500. Ah, o Dow Jones eu não vi o semanal. Vamos voltar no semanal. No semanal, não. Tem alguma coisa errada. É da Dow Jones. Dow Jones. Ué. Ah, isso é o anual, pô. olha, olha o troço anual. Por que eu não sei porque que tá me dando o anual, mas olha o anual do negócio. Espetáculo, né? Mas eu quero só o semanal, não quero o anual, não. Vê que ele tinha vindo na média, tinha perdido a média e aqui a gente estava falando, ih, vai pro saco. Perdeu por uma unha e voltou, olha que movimento bacana. Tá? Esse é um movimento muito bacana. Que vem buscar essa região, a priori, né, como a gente viu no diário. Se conseguir superar, o próximo nível está aqui em cima, nessa região toda aqui. Movimento bacana. ESFUT. Tá? Aqui é o SP500. Segurou, aqui segurou melhor. Você observa que o SP500 segurou mesmo na média de 200. Não chegou a passar. Deu uma oscilada abaixo dela e veio. Olha que candle. Isso é um outside bar, tá? Para quem não sabe, é um candle ao inverso do inside bar. Ele supera a máxima e. Ah, não, desculpa. De longe parecia. Não é um outside bar. Isso não é um outside bar. Tá? Mas um outside bar é um candle como este aqui, ó, que supera a mínima para baixo e supera a máxima para cima. Então este é um outside bar. Aqui eu não sei porque que eu bati o olho e achei que era um outside bar. Interessante, parecia. Na hora que eu fiz assim, ó. Sei lá. Bom, me enganei. Não é um outside bar, mas é um candle bacana. Olha a força disso. Muito, muito bacana a entrada de pressão compradora. Chama um pouquinho de atenção, o volume não muito alto. Era para ser um volume, para ser condizente, era para ser um volume melhor. Pessoal chegando aqui. Vamos dar uma olhadinha no índice financeiro. E cadê? Como é o nome? Índice. Porra, esqueci o nome do negócio. Não, eu tenho anotado aqui. IFNC. IFNC. IFNC.
Tá. Índice financeiro. Olha o índice financeiro, tá? Isso aqui é tudo contaminação do Bradesco. Óbvio que os caras olham para um banco e falam assim, pô, se ele provisionou, os outros vão provisionar, tá? Então faz parte mesmo esse cenário de pensar, de estender. Por isso que os setores, a gente não deve concentrar as coisas num setor só. Então, o setor financeiro que vinha operando junto com a bolsa, quando a gente bota aqui a bolsa no semanal, você vai ver que ele tinha um movimento muito parecido. Basicamente cópia um do outro. Aí essa semana a bolsa caiu, sim. Mas olha o índice financeiro que fez. Tá? A bolsa caiu, porque é tudo contaminado, né? Os bancos são uma representação muito grande no índice Bovespa. Mas olha isso. E isso é aquele candle que você fala assim, ah, pelo amor de Deus, eu quero sair e desembarcar desse barco agora. Tá? Então foi muito forte o que aconteceu no setor financeiro mesmo. Tá? Isso aqui é péssimo, né? Você olhando esse gráfico, se você não sabe o que é, não tem ideia do que aconteceu, tal, simplesmente olhando o gráfico você espera que ele volte aqui nessa base, ó, aqui embaixo. Não esperaria um movimento menos do que esse. Torço para que não aconteça porque estou comprado num ativo, né? Estou comprado, estou com hedge, tudo bem, posso perder 5,7%, 5,8%, eu não lembro exatamente o número, mas por volta de 5, alguma coisa por cento é o meu stop máximo por conta da posição que eu tenho com opções também. Mas mesmo assim eu não queria perder aquele dinheiro. Mas feio. Muito, muito, muito feio isso aqui. Tá? O índice de consumo vinha no seu alargamento e segue no seu alargamento. Tá? Olha como o alargamento é muito bem respeitado. Essas linhas estão traçadas desde aqui de trás, tá, pessoal? Eu tracei essas linhas aqui entre o candle 39 e o candle 40. Já estamos no candle 45, ou seja, 5 semanas depois, e ele vem respeitando exatamente o mesmo alargamento. Não é porque a minha linha é especial, é porque todo mundo está vendo a mesma coisa. Então bateu lá em cima, vai bater, espera-se que bata aqui embaixo, para depois bater lá em cima, até a hora que isso se decida por romper para algum canto. Novamente, o mesmo princípio, candles brancos, candle preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, se alternando. Mostra uma forte indecisão, não só pelo alargamento, mas também pelo padrão dos candles. O IMAT vai ficar bonitinho por causa da Vale, né? A Vale tem um peso gigante no IMAT, fez uma semana bacana e trouxe o IMAT com ela. Já tinha havido rompimento dessa congestão antes, rompeu, voltou para testar. Aqui já tinha sido indicação de potencial compra, início de abertura de banda de Bollinger e agora foi. Foi, próximo nível é este, né? Você observa, o próximo nível é este de alvo, o segundo nível é aquele lá. Mas tem a congestão, que já deve ter atingido o seu alvo. Ó, alvo da congestão atingido. Então, quem operou o rompimento dessa congestão aqui, rompeu, voltou, o cara pegou aqui, passou um pouquinho de calor e já deu o alvo pro cara. Não é pouco. Isso aqui tem 11%. Não, é de baixo para cima. Mas é meça ao contrário, né? 11%. Não, 11% é mesmo. Tá? 11%, alvo atingido. Já posso tirar o desenho da congestão daqui. Mesmo que volte qualquer coisa, a gente desenha de novo. Mas próximos alvos, em princípio, não tem nada que indique que isso aqui vai reverter. Volume, movimentação, alvo ali e depois lá. Índice imobiliário. Vinha. Eu não tinha visto as construtoras. Ah, bom, mas as construtoras provavelmente, uma parte daquele provisionamento que o Bradesco deu deve ter alguma coisa a ver com construção civil ou com pagamentos de imóveis, porque eu não acompanho as construtoras e não tinha visto isso aqui, cara. Isso aqui tá horroroso, tá horrível, tá? O que aconteceu? Ele vinha, rompeu, fez o teste, estava com tudo para ir bonitão para frente, fez um topo abaixo daquele e, pô, morreu, né? Praticamente morreu. O objetivo disso, no mínimo, é o fundo da congestão, onde deve entrar pressão compradora, mas Candle é horroroso. Tá? Mas aqui nessa região vai entrar pressão compradora, com certeza, porque é fundo de congestão. Depois disso, ele tem o suporte aqui embaixo. Tem esse suporte ali embaixo,
Que não é nada difícil disso aqui passar e testar novamente esse suporte aqui embaixo. Em 617. Deixa eu até dar uma olhadinha. Vamos ver aqui a Cirela. Siri 3. É, tá aí. Pô, eu realmente não tinha visto. Como eu nunca olho construtoras. Feio, muito feio. De qualquer forma, ó, já a média de 200 é a média de 200, tá, rapaz? Vocês não podem esquecer disso, não dá. Chegou a ultrapassar, bacana, mas ultrapassou, não teve follow through. Voltou para baixo da média de 200 e aqui a coisa tinha ficado meio ruim. Não tinha como antever que ia fazer um movimento tão brusco como esse, com certeza não. Mas quem estava comprado em algum ponto por aqui tinha sim que ter se posicionado quando fez esse candle. Quando fez esse candle, se o cara não tinha saído ainda, ele tinha que mudar o stop, puxar para cá, né? Porque isso aqui era um candle de exaustão típico nessa região, depois de subir muito. Ah, na hora podia ser interpretado como uma ignição de rompimento de média. Não, não podia. Se eu por acaso falei isso, então botem no comentário e falem assim, você falou isso e você é maluco, não devia ter falado. Não, eu duvido que eu tenha falado, porque isso aqui é um movimento desse padrão. Quando faz um gap assim, isso é exaustão. Isso é tipicamente um movimento de exaustão. Tinha volume, tinha tudo para ser exaustão aqui. Junto com a média. Então, eu devo ter falado, se eu analisei isso, devo ter falado, galera, bota os stops para cá. Tá? Isso no diário, feião, hein? Feião. Ó, movimentação, pivô de baixa. Feio quem está aqui na construção civil. A perda, isso aqui por enquanto é uma perda. Precisa do follow through. Se romper e vier para baixo, se romper essa mínima aqui, tá? A coisa fica feia. Eu até ficaria um pouco receoso de operar direto a perda. Não, ainda tem bastante espaço, pô. Porque tem esse fundinho ali do candle 161, mas tá, tem bastante espaço. Então, havendo a perda disso aqui, a galera vai operar. Vai ter um suportezinho muito mequetrefe ali e o suporte mesmo vem dessa congestão aqui atrás, ó. Esse nível de congestão vai ser suporte, mas tem um bocado de espaço para isso andar. Tá muito feio, muito feio. Não tinha visto isso aí não. Uh, IEX, que é o nosso simpático índice das elétricas, que tá horroroso. O que acontece no topo de congestão? Entra a pressão vendedora entrou, trouxe o troço para cá. Aqui você pode trabalhar com uma congestão menor? Pode, mas eu manteria aqui minha visão de que essa é a congestão grande que a gente deve trabalhar. Mas aqui tem uma congestão menor, observe que há uma congestão menor aqui no meio. Vou desenhá-la para quem preferir trabalhar a congestão menor, fique devidamente desenhadinho para vocês. Então tem uma congestão menor aqui, essa, dentro de uma congestão maior, né? Mais ou menos dentro. E aí vende topo, compra fundo. Aqui tem uma chance maior de falhar, porque sempre pode buscar o fundo da congestão grande, mas se você optar por trabalhar essa congestão menor, que é no tempo menor, né? Também é válido, é válido. Tá? O índice de utilities também ficou ruim. Semanal. No semanal não tão ruim, voltou para testar a congestão anterior. Tinha rompido, tinha ido, voltou para testar a congestão anterior. Tá? Chegou a fechar dentro da congestão. Não é muito bom. Mas a média de 20 fez o seu papel. A média de 20 fez o seu papel. Se perder isso aqui, fundo anterior. E NDX, que é o índice industrial, vem aqui na subida. Tinha esse fundo reflexo, acionou o fundo duplo, nós fizemos a projeção para cima e ainda estamos dentro do trabalho. Houve grande pressão vendedora, mas o índice resistiu forte. Veja que chegou na média de 9, na de 200, entrou pressão compradora e ainda ficou a semana no positivo. Esse candle em algum momento foi parecido com esse. E ainda fechou no positivo. Tá? Mas ele é um inside bar. Sim, esse é um inside bar do anterior. Portanto, apesar dessa movimentação bonita, ele segue sendo só um inside bar. O rompimento de inside bars, eles vão ser operados para cima, uma vez que a tendência é essa, ó, zigue-zague ascendente. E aí a busca era aquilo lá em cima. Certo? Bom, galera, então era isso que eu tinha para falar sobre
o semanal, tudo isso para vocês. Espero que isso aqui seja útil. Não se esqueçam do livro do campus, dos livros do campus. Todos esses livros estão disponíveis aqui no Clube de Autores, tá? Espero que vocês deem pelo menos uma olhadinha. Quem por acaso comprou o livro, já leu qualquer um desses livros e já leu, volta lá no Clube de Autores, não custa muito, e faz uma resenhazinha, uma resenha não, um comentário. Ah, gostei do livro, ou não gostei do livro. Ah, o livro é bom por isso, ou o livro falta isso, qualquer coisa. Vai lá e bota lá. Sempre ajuda as pessoas que vierem a procurar pelos livros a poderem ter uma ideia melhor do que vai acontecer, do que vão comprar, tá bom? Um abraço para todos vocês, um ótimo restante de fim de semana. A gente se vê na segunda-feira. Tenham as perguntas já em mente, porque vai ser direto nas perguntas, tá bem? Um abraço, tchau.